O processo de administrar um medicamento ele é bastante complexo e vai envolver vários setores. Nós temos os setores das compras, que vai fazer a aquisição dos medicamentos, e esse setor vai, no caso do serviço público, vai ter uma licitação, todo o preparo, todo o planejamento de quanto que aquele estabelecimento e o consumo do estabelecimento vai ocorrer. Então eles vão fazer uma projeção. Temos os setores da farmácia, que vai fazer o armazenamento, vai fazer a dispensação, vai fazer a separação, a conferência e a orientação para os outros setores em relação ao medicamento. Nós temos também a parte da medicina. Nós temos o médico, é ele que vai prescrever a medicação. E por final nós temos a enfermagem. É ela que vai fazer esse preparo, vai fazer a diluição, que vai fazer a dosagem ali, o preparo da dosagem do medicamento e vai fazer as anotações no prontuário do paciente após administrar. E claro, tudo prescrito pelo médico. Quero te convidar para você se inscrever no canal. Nós estamos postando vídeos sobre enfermagem. Se você gosta desse assunto, se você é um profissional de enfermagem, seja bem-vindo a esse canal. E hoje eu trago para vocês as regras gerais em relação ao medicamento, em relação ao preparo e a anotação de enfermagem. Todo medicamento ele deve ter um rótulo, e nesse rótulo ele vai vir o seu princípio ativo, vai ter o seu nome popular de fantasia, o nome de fantasia, por exemplo, dipirona. A dipirona tem vários laboratórios e eles colocam um nome popular de várias formas. Nós temos aqui, não é propaganda, mas nós temos como exemplo a Noralgina. É a dipirona, continua sendo a dipirona. Então, tem que ter o princípio ativo, a validade dessa medicação ela tem que estar de uma forma bem visível para que todos vejam. É muito importante você ter esse cuidado na questão da validade da medicação. Uma outra questão é a administração de uma medicação preparada por outro profissional. Jamais faça isso. Claro, você como um bom profissional de enfermagem, você deve saber qual é a dose da medicação, quais são os seus efeitos benéficos, os seus efeitos colaterais. Quais são os cuidados gerais no preparo do medicamento? Regra número 1, não conversar com o colega durante o preparo desse medicamento. A sua atenção tem que estar voltada totalmente para o preparo e a diluição dessa medicação. A prescrição médica ela deve ser mantida pelo profissional de enfermagem. Se você tiver alguma dúvida com relação à prescrição, você deve conversar com o médico que prescreveu, com o prescritor. Então, se alguma dúvida, se você acha que a dose está mais, se a dose está menos, você deve ter essa liberdade de conversar com o prescritor, pois a sua responsabilidade na hora da administração é muito grande. Eu tenho um exemplo em casa. Minha esposa levou meu filho num pronto-socorro, o médico prescreveu adrenalina para ele. Ele estava com alergia, adrenalina subcutânea. Só que ele prescreveu uma dosagem acima do peso do meu filho, bastante grande. A enfermeira pegou a prescrição, deu uma olhada e achou estranho a quantidade, a dose para o meu filho. Só que o que ela falou foi o seguinte: se o médico prescreveu, então eu vou fazer. A minha esposa, prontamente atenta, ela pegou a prescrição e perguntou: o que é que está errado aí? Não, eu acho que essa dosagem ela está alta para o teu filho, mas se o médico prescreveu, então o que aconteceu? Minha esposa pegou a receita e foi lá onde o médico. E aí falou: doutor, o que é que tem de errado nessa receita? Porque a profissional de enfermagem, ela achou estranho. E aí o médico olhou a receita e o que aconteceu? Ele percebeu que ele havia prescrito uma quantidade maior da medicação e iria com certeza trazer danos para a vida do meu filho. Você que é profissional de enfermagem, você que está iniciando, se você tiver alguma dúvida quanto à relação, não tenha medo de perguntar, de indagar se é correto. Você não vai pecar por isso. E você deve seguir os critérios de segurança do paciente.
que iniciou lá com 5 certos, hoje já tem mais de 10 certos. Então é saber se é o paciente correto, se é a dosagem correta, se é a medicação correta. Tem vídeos aqui eu falando sobre esses passos que você deve seguir para fazer a administração correta e com segurança. Lavar as mãos, que é bastante importante. Nós sabemos que as nossas mãos é ela que leva a maioria das infecções para o paciente. Então, a lavagem das mãos é bastante importante. Checar a prescrição. Se você administrou, vai estar o horário aprazado, né? Aprazado pelo enfermeiro, o técnico, a pessoa que vai administrar essa medicação, ela vai checar o horário e assinar lá com o seu Corém. A anotação de enfermagem é bastante importante. Se você fez alguma medicação, você tem que anotar ali se teve algum efeito adverso no paciente, se o paciente se sentiu mal, qualquer alteração você deve estar atento para isso. Então deve ser tudo anotado no prontuário do paciente. Não misturar as soluções na mesma seringa, não misturar os medicamentos, porque muitos medicamentos eles sofrem reações químicas, a não ser aquelas prescritas pelos médicos que podem estar sendo aí administradas juntas. Os medicamentos via oral, eles devem ser administrados com água, simplesmente com água. No caso de houver outra solução, deve ser prescrita pelo médico. Então vamos lá, vamos falar dos cuidados gerais em relação à anotação de enfermagem. É necessário a anotação de enfermagem. Tudo que você fizer, você deve registrar, e isso é uma obrigação, é um dever do profissional de enfermagem. Na anotação de enfermagem, nós temos que anotar as reações alérgicas, os efeitos adversos na administração do medicamento. As anotações de enfermagem, elas devem conter a data, o horário e a assinatura com o Corém do profissional de enfermagem. O profissional de enfermagem ele deve anotar toda e qualquer recusa do paciente em relação ao medicamento. Se o paciente se recusou, ele tem autonomia, ele tem o poder de dizer que não quer, mas você vai anotar para que você possa se respaldar. Faltou o medicamento, você vai também justificar nesse prontuário que o medicamento não foi feito por falta à farmácia, no setor, no almoxarifado, e você vai comunicar às autoridades competentes para que essa medicação ela seja administrada corretamente. Então foi esses os cuidados gerais aí com relação ao medicamento, em relação ao preparo e anotação de enfermagem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já curte aqui embaixo, já deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.